Meus irmãos, eu tenho aqui 20 minutos e quero aproveitar esses minutos e quero navegar um pouquinho na palavra de Deus com vocês. Vocês se lembram que nós falamos sobre as cartas que está registrada em Apocalipse, e eu quero estar lendo Apocalipse capítulo 3 e o verso 7. É a carta à igreja de Filadélfia. Diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Você pode dizer amém? Esse é Jesus. Ainda hoje eu estava meditando nesta palavra e pensando, quantos arautos do rei, pregadores da palavra do Senhor, falam, pregam, testemunham e anunciam a pessoa de Jesus. Parece que ele nem precisa disso. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Salvador, incontestavelmente Filho de Deus. Mas só que ele mesmo disse que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. Não é o que está escrito? Então, apesar de ser Salvador dos homens, mas ele não é bem aceito entre os homens. Filadélfia significa amor fraternal. E aproveitando esse momento, quero lembrar vocês que a Fundação Filadélfia de Assistência Social, que nós conhecemos mais por Fundação Filadélfia, ela foi fundada há alguns anos atrás, 24, 25 anos. Tem toda a documentação regularizada perante o município, perante o estado e perante a nação. E o nome dela foi inspirado sobre o amor fraternal. E nós observamos, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu citei esse verso, mas eu não li na Bíblia, eu vou ler. Apocalipse capítulo 3. Esse nome significa amor entre irmãos, amor fraternal. Capítulo 3 e o verso 7 diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. É ele que abre e ninguém pode fechar. É ele que fecha e ninguém pode abrir. Ele falando à igreja, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta. Hoje eu estava pensando nessa expressão, outras Bíblias falam como aquela que está dizendo ali: conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Quem coloca a porta diante de nós é Deus. É só você orar e o Senhor vai revelar para você. Quando eu fui convidado para pastorear igrejas autônomas, como a igreja de Santa Helena de Goiás, uma igreja de um renome muito bom, uma igreja que por lá passou pastores, de nome também conceituado, pastor Alvino, pastor Braga, pastor Neemias, Manuel Pereira. Alguém diz assim: você sai de Tupaciguara para pastorear Santa Helena, eles não vão te aceitar e você não vai sair bem. Eu disse à pessoa que me interpelou ou que me fez essa colocação: se Deus abriu a porta, eu não vou empurrá-la.
E se Deus colocou diante de mim essa porta, Ele me dará condições para eu entrar, fazer a obra que eu tenho que fazer e sair também no tempo de Deus. Então, Deus tem poder para abrir portas. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus abriu a porta do seu emprego, pode ficar tranquilo, o Senhor vai te manter empregado. Só que quando Ele fecha uma porta também, saiba que se Ele fecha, é porque a janela para o céu sempre estará aberta. E diz aqui o texto: obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem a seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Irmão, há uma nuvem terrível de assombro, de medo. Ainda hoje eu ouvi, alguém me mandou uma mensagem de um comandante lá não sei das quantas, profetizando que o Brasil será tomado pelo comunismo, pela esquerda demoníaca. Irmãos, a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus, está guardada entre as mãos do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que está na mão do Senhor, o inimigo não pode tocar. Não quero que a nossa nação entre debaixo de um governo autoritário, seja da esquerda ou da direita, mas também isso não me assombra, porque nós temos um Deus que cuida de nós e fará o homem mau se curvar diante da palavra que pregamos, dos hinos que cantamos e da oração que nós realizamos. Se você crê nisso, diga amém forte no seu coração. Amém? Agora, eu vou deixar de caminhar por aqui, deixo para a próxima terça-feira, e vou convidar você para o Salmo 46. Hoje eu naveguei nesse Salmo, e ouvindo o nosso irmão Regi cantar esse hino, que tem uma mensagem como se fosse um salmo, aqui está dizendo que o Senhor abre uma porta e coloca diante de nós. Isso deixa bem claro que o Senhor cuidará de nós perfeitamente. E essa porta, como diz o pastor Laerte, é a porta da salvação, é a porta da oportunidade. E Paulo diz que quando essa porta se abre, nós devemos entrar nela, porque encontraremos nela o que precisamos para permanecer até a volta do Senhor. Eu li o Salmo 46 e vou ler nessa Bíblia aqui, e eles vão colocar na tela para vocês lerem e acompanhar. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, ali diz fortaleza, sempre pronto para nos socorrer em tempo de aflição, socorro bem presente na angústia. Olha que salmo maravilhoso, esplendoroso. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumejem, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevem às suas ondas. Aí muda de expressão e vem uma serenidade. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer,
Deus a protegerá. As nações entram em confusões, os reinos estão desmoronados, a voz de Deus troveja, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Eu estou lendo o salmo todo. Agora, esse salmo usa 3 vezes a expressão: Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Verso 1, verso 7 e o verso 11. Eu leio agora o verso 8. Venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como elas traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Pode glorificar ao Senhor? Amém? Aí meditei nesse salmo com base em Apocalipse capítulo 3, a carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Nós observamos, irmãos, que Jesus, ele preparou, deslocando um pouquinho desse salmo para uma outra parte. Jesus desloca os discípulos, aproximadamente em 500 pessoas, e ele nesse encontro faz uma promessa como esta do Salmo 46. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém? Aqui é uma expressão, uma chave de ouro. E geralmente a Bíblia traz alguns livros que quando se fecha a mensagem de Deus, se fecha com essa promessa. Se você ler em Êxodo capítulo 40, o verso 38, vai dizer, o Senhor dizendo para Moisés: eu serei convosco todos os dias, de dia uma nuvem, para que o sol não vos mate, e de noite uma chama de fogo, para que as feras não possam vos atingir. É promessa de Deus dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode dizer amém? Promessa de Deus. Agora, nós observamos que o salmista, ninguém mais do que ele, tinha essa experiência de que o Senhor era o seu refúgio, fortaleza, bem presente na hora da aflição ou na hora da angústia. Por isso que ele repetiu 3 vezes nesse cântico, nesse salmo. E aí nós observamos, Deus é refúgio no perigo, é nossa força para nos conduzir a nossas vidas. Eu estava lendo o Salmo 71, verso 3, abra sua Bíblia. Certamente, eu digo 71, verso 3. Se minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder, dá ordem para que eu seja liberto, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Quem falou isso? O salmista. Volte esse versículo à tela para os irmãos terem uma noção. Se tu a minha habitação forte, aqui diz assim: se tu minha rocha de alto refúgio, que possa recolher todos os dias, continuamente,
deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Irmão, não tenha medo, o Senhor não perde os controles de nada sobre as nossas vidas. Eu tenho orado assim: Senhor, manda chuva e nos livra da tempestade. Aí o Senhor diz assim para mim: tu é espertinho, hein? Que é chuva serena, tranquila. Senhor, eu te conheço, tu sabe que eu sou temeroso, por isso que eu peço, manda chuva e nos livra da tempestade. E se vier a tempestade, o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. Amém? Quando eu era jovem, imagina quanto tempo, mas solteiro ainda, eu fui numa vigília, numa igreja na cidade vizinha onde meu pai morava. Cidade chamada Guaraçaí, São Paulo. E a igreja, ela era coberta de telha francesa, mas ainda não tinha feito a proteção, colocada a comunheira, feito os remates, e as telhas foram só colocadas, e o pastor nos convocou para uma vigília. Quando foi uma certa hora, irmão, veio uma chuva tremenda. Eu nunca vi milagre tão vivo e a cor como eu vi. O vento entrava assim nas janelas, que ainda não tinha vidro, e as telhas flutuavam. Elas subiam dos caibros das ripas, mais ou menos 40 centímetros, e de repente o vento passava e elas voltavam para o mesmo lugar. Pastor chamado Bento, eu lembro do Bento até hoje, era um homem da roça, mas era um homem de oração, e dizia: todo mundo entra debaixo do banco. Ele pediu para nós entrarmos debaixo dos bancos, para que se porventura uma telha viesse, não pegasse na cabeça das pessoas. Mas ele não se escondeu debaixo do banco, e ficou: Senhor, segura essas telhas, Senhor. Tu és dono do vento, da chuva, do raio, do trovão, e tu és nosso dono também. Que nada aconteça contra nossas vidas. Ao derredor a gente só via caco de telha sumindo, mas o da igreja não foi embora. Terminou a tempestade e o telhado se acomodou, como se tivesse o pedreiro ou o carpinteiro ter colocado ele em cima do caibro. Deus faz milagre. Ele é o nosso refúgio. Olha, você que está um pouco duvidoso, já não está crendo mais, como diz o hino que o Regis cantou, as lutas, chega no final, Deus está em silêncio. Escute bem, que você não é o primeiro. Teve um chamado Asaf, que também ele começou a ficar incrédulo. Mas hoje eu li o Salmo 73, o verso 23 a seguir, diz assim: e no entanto, deixa eu botar na tela que eu vou ler na tela, os irmãos me acompanham, porque essa leitura é muito maravilhosa. Asaf, que estava quase se desviando, vocês conhecem o Salmo 73, verso 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustente pela minha mão direita. Vai em frente. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu desejo mais além de ti. Que expressão bonita. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Você pode glorificar o Senhor? Pois eis que os que se alvoroçam
melhor, eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. É Asaf. Mas para mim, bom é aproximar-me de ti. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Acabou? Acabou. Na minha Bíblia também acabou. Quem estava desviando, fazer essa confissão, isso é extremamente maravilhoso. Nós vamos estar orando, porque já está na hora. Aqui, para cada expressão do salmista, Deus é o nosso refúgio, aparece também uma calamidade. A primeira é, ainda que a terra transtorna, isto é, terra, essa que nós estamos vendo, ainda que os montes se abalam no meio do mar, isso é tsunami, terremoto, no meio do mar, e que causa tanto dano. Terceiro, ainda que o mar fique raivoso e se espumam, isto é, tornado, é maremoto, é tempestade no mar. Quarto, e as nações e os reinos se abalem. Deixa. Tem um irmão ali que é o Luiz. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele: Luiz, eu não estou te vendo. É porque ele fica sempre naquele lugar ali. E de máscara a gente tem dificuldade. Mas o Luiz é a esposa dele. Esses dias ele manda coisa séria para a gente. Ele me mandou umas filmagens de várias nações fazendo manifestação contra governo, contra sistema. E aqui está dizendo: as nações se enfurecem, as nações estão em confusão, os reinos estão deixa eu ver aqui que eu estou sem óculos. Essa Bíblia aqui diz desmoronando, estão se acabando, as nações em convulsão social. Ele me mandou uma manifestação na França, na Alemanha, no Brasil, em Cuba, na Venezuela. As nações estão em pane, estão em revolta. Mas o salmista diz assim: a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Eu escrevo aqui: há um rio, porém leva para a sua casa, que foi essa a expressão que me fez falar desse salmo em conjunto com Apocalipse capítulo 3. Há um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita. Ele aqui estava voltando para Jerusalém, mas nós podemos dizer o santuário do Senhor. Há um rio. E aí eu estava na minha casa, minha esposa, depois o Deise chegou, e eu estudando a Bíblia, e comecei a ouvir o murmúrio das águas do rio de Deus no nosso meio. Há um rio cujas águas estão tranquilas. Não é outra coisa a não ser a palavra do Senhor que sara e cura, através do Espírito Santo, que é o rio de Deus que está dentro de cada um de nós e tem que jorrar para que o ímpio também sinta o que Deus está fazendo por nós. Há um rio, que maravilha, o rio que vem de Deus, o rio que vem do seu trono. Eu quero nesse exato momento, nós vamos deixar o coral cantar mais um hino. Eles vão louvar o Senhor com mais um hino. Eu estava olhando o coral está crescendo. E
Nós estamos em aperto que nós prometemos fazer um elevado ali para que só Jesus na causa, viu? Já está. Hoje, irmão, como é que está difícil? Pedreiro, marceneiro, carpinteiro, bom, hein? Quando assim é bom, está difícil. Olha, preste bem atenção que eu vou dizer, nada de efeito de palavra. Deixa o rio de Deus chegar aonde você está. Glória a Deus. Muitos vão senti-lo até o tornozelo. Outros sentirão chegando até os joelhos. Outros sentirão chegando até o lombo. O rio de Deus quer fazer diferença na sua vida nesse tempo tão difícil, tão cruel. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o coral vai cantar. E a glória de Deus vai te visitar. Há um rio que alegra o santuário do Senhor. Alegra, crente. Libera sua língua para dizer glória a Deus. Libera sua língua para glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Faça isso, enquanto tu glorifica, Ele vai estar te dando ânimo, sarando o seu coração, curando os seus nervos, sarando os seus ossos e reforçando a sua vida espiritual. Vamos ouvir o coral, depois estaremos encerrando em nome de Jesus.